A Dama do Lotação, filme de 1978 dirigido por Neville de Almeida, adapta o conto de Nelson Rodrigues com ousadia visual, erotismo perturbador e uma performance emblemática de Sônia Braga. A obra cinematográfica aprofunda pela imagem e som os temas rodriguianos do desejo reprimido, da cisão do sujeito e da tragédia íntima do feminino aprisionado. Do ponto de vista freudiano, vemos o recalque sexual feminino se manifestar como compulsão erótica. Para Jung, Solange vive um confronto entre a persona da esposa recatada e a sombra da mulher desejante. Lacan ilumina o abismo do gozo feminino, que escapa à lógica fálica masculina. A câmera de Neville enfatiza o corpo e a fragmentação visual, traduzindo para o cinema aquilo que a psicanálise concebe como a divisão do sujeito. A trilha sonora acrescenta a atmosfera melancólica do desejo sem objeto. A origem do sofrimento psíquico. A tentativa de Carlinhos, marido de Solange, de abusar sexualmente dela na noite de núpcias, representa uma ruptura marcante no desenvolvimento psíquico da personagem. Tal acontecimento provoca um bloqueio emocional que se torna o ponto de partida para um ciclo de repressão, afetando diretamente a construção da subjetividade e do desejo. Repressão como mecanismo de defesa. A repressão sexual surge como resposta à dor da experiência traumática. Ao recalcar o episódio, o psiquismo tenta proteger-se, mas gera consequências profundas. A satisfação passa a ser buscada em encontros passageiros, nos quais não há espaço para vínculo afetivo real. A sombra em manifestação concreta. Dentro da perspectiva arquetípica, esse trauma mobiliza conteúdos inconscientes profundos. A sombra se expressa por meio de comportamentos que refletem impulsos reprimidos, revelando aspectos ocultos que ganham forma nos relacionamentos com desconhecidos. Desejo projetado no outro. A relação com estranhos torna-se um espelho para a psique ferida. Há uma projeção de desejos não elaborados que ganham expressão nesses encontros casuais. Esses episódios não resolvem o conflito interno, mas permitem certa descarga de tensão inconsciente. Ruptura do símbolo paterno. No campo lacaniano, o evento traumático compromete a presença simbólica da autoridade estruturante. A figura que deveria organizar o desejo se desintegra, gerando um vazio que deixa Solange à deriva, sem uma referência simbólica clara para sua constituição subjetiva. Desequilíbrio da ordem simbólica. Com o rompimento da função paterna, há uma desorganização do campo simbólico. O desejo perde seu eixo estruturante, resultando em comportamentos desconexos e uma constante busca de sentido por meio de vivências externas que jamais preenchem o vazio psíquico. Busca por reintegração. Apesar do caráter destrutivo da experiência inicial, os encontros com estranhos também funcionam como tentativas inconscientes de restaurar uma identidade fragmentada. Cada episódio, embora disfuncional, representa um esforço de reorganização do eu diante do trauma. Persistência do trauma na vivência cotidiana. A vivência traumática original não é superada, mas se atualiza constantemente. O passado se infiltra nas experiências presentes, influenciando escolhas e relações. O ciclo se perpetua enquanto o conflito não for simbolizado e integrado de forma consciente. Substituição do vínculo afetivo. A tentativa de compensar a ausência de uma relação conjugal equilibrada se traduz em múltiplos envolvimentos passageiros. Esses encontros servem como tentativa de preencher um vazio afetivo instaurado pelo trauma, mas não oferecem estabilidade ou elaboração real. Vazio emocional persistente. Cada nova relação surge como uma resposta imediata à falta deixada pela experiência inicial. No entanto, a repetição dos mesmos padrões evidencia a manutenção de um ciclo de insatisfação. A falta permanece ativa, mesmo diante da multiplicidade de parceiros. Processo de autoconhecimento psíquico. Ao se deparar com diferentes figuras masculinas, aspectos até então desconhecidos vêm à tona. Essa jornada simbólica permite que partes ocultas da psique se manifestem, revelando conflitos internos e promovendo um movimento involuntário de individuação, confronto com o inconsciente.
A presença do outro nos encontros esporádicos funciona como um espelho de fragmentos reprimidos. Ao interagir com diferentes sujeitos, conteúdos inconscientes são ativados, favorecendo o contato com a própria complexidade emocional e simbólica. Desejo orientado pela ausência. O objeto do desejo se configura como algo inatingível. Cada relação representa uma tentativa de captar algo que sempre escapa, revelando a lógica do desejo lacaniano. O que se busca permanece como uma promessa que nunca se realiza plenamente. Impossibilidade de completude. O objeto a conceito central da teoria lacaniana não é encontrado nos outros. Cada tentativa de alcançá-lo apenas confirma sua natureza ilusória. Assim, a repetição de encontros se transforma numa prova da ausência estrutural que move o sujeito. Relações como tentativas de cura. Ainda que marcadas pela transitoriedade, essas experiências representam esforços inconscientes de restauração. O contato com o outro, mesmo que efêmero, sinaliza um desejo por integração emocional e resolução do sofrimento psíquico originado no passado, caminho marcado pela fragmentação. A trajetória de Solange é atravessada por rupturas e tentativas falhas de recomposição interna. A busca por satisfação revela-se, na verdade, como um percurso pela própria incompletude. O desejo persiste, mas a cura exige mais que substituições episódicas. Ameaça ao narcisismo masculino. A descoberta das infidelidades representa um abalo na autoimagem de Carlinhos. O ciúme experimentado surge como uma reação à perda de controle sobre a parceira e à percepção de que sua autoridade simbólica dentro da relação foi colocada em xeque. Desequilíbrio da dinâmica de poder. A estabilidade do vínculo conjugal dependia da manutenção de uma hierarquia implícita. Ao romper essa ordem com sua conduta, Solange atinge diretamente a segurança emocional de Carlinhos, que vê sua posição de domínio fragilizada diante da realidade dos fatos. Projeção da sombra inconsciente. No confronto, elementos ocultos da psique de Carlinhos vêm à tona. A agressividade e a recusa em aceitar a conduta da esposa funcionam como mecanismos de defesa diante do reflexo de seus próprios impulsos recalcados, agora projetados sobre a figura feminina. Negação de desejos reprimidos. A intolerância frente ao comportamento de Solange esconde um conflito interno. O que é julgado no outro diz respeito a conteúdos que o próprio Carlinhos não admite em si. A resistência em reconhecê-los fortalece o embate e impede qualquer forma de reconciliação real. Fragilidade do pacto simbólico. A revelação das traições atinge diretamente a estrutura simbólica do casamento. O que antes era sustentado por normas, papéis e expectativas passa a se esfacelar, revelando que a ordem estabelecida entre os dois não possui mais a força de sustentação anterior. Colapso do nome do pai. Com o enfraquecimento da função paterna simbólica, não há mais mediação entre os desejos. O laço conjugal, antes organizado por uma referência estruturante, dissolve-se, e o sujeito se vê diante de um campo onde impera o excesso e a desorientação. Impotência diante do desejo do outro. A dor de Carlinhos nasce também da constatação de que não é mais o centro do desejo da esposa. Essa percepção confronta a ilusão de completude dentro da relação e impõe um enfrentamento com a realidade do desejo como algo incontrolável e autônomo. Crise da identidade conjugal. O embate com Solange representa mais que um conflito relacional, expõe uma fissura na identidade de ambos. A desconstrução da vida a dois, desencadeada pela quebra de confiança, obriga a uma reavaliação profunda das posições subjetivas sustentadas até então. Repetição como tentativa de controle. A sequência de relações ocasionais expressa uma compulsão marcada pelo trauma original. Essa repetição inconsciente não visa prazer puro, mas a tentativa de dominar simbolicamente o evento que causou dor, buscando uma ilusão de poder sobre a própria história. Domínio simbólico do passado. As infidelidades funcionam como encenações onde Solange assume um papel ativo diante do que antes foi vivido com passividade e violência. Nesse jogo, ela busca ressignificar o ocorrido, mesmo que sem consciência clara desse processo interno.
integração de partes fragmentadas. Cada encontro representa mais que uma experiência física. Por meio deles, Solange acessa regiões ocultas da psique. Ao confrontar aspectos antes desconhecidos, há um movimento em direção à totalidade, ainda que marcado por dor e ambiguidade emocional. Busca pela totalidade interior. O percurso instável e repetitivo, longe de indicar pura desordem, pode ser visto como um esforço psíquico de reintegração. Ao se abrir para o desconhecido em si e no outro, Solange se aproxima, aos poucos, de uma compreensão mais ampla de sua complexidade. Desejo movido pela falta. Na estrutura lacaniana, o sujeito é marcado por uma falta que jamais pode ser preenchida. As relações de Solange não são suficientes para suprir essa ausência, mas revelam como o desejo é sustentado justamente por aquilo que nunca se completa. Impossibilidade de alcançar o objeto A. Mesmo diante da intensidade dos encontros, o que se busca permanece fora de alcance. O objeto A, enquanto causa do desejo, escapa constantemente. Isso mantém a compulsão ativa, pois o que move a ação é justamente o que nunca se possui. Ciclo da insatisfação constante. A repetição de experiências efêmeras não traz realização duradoura. Em vez de resolução, há a perpetuação do vazio. O desejo, estruturado em torno da falta, não encontra repouso, tornando-se o motor de uma busca infinita e exaustiva. Vivência entre prazer e angústia. As infidelidades de Solange oscilam entre alívio momentâneo e desconforto duradouro. Cada ato reafirma a ausência de um centro estável no sujeito, revelando o modo como o prazer pode ser atravessado por angústia e a busca por sentido permanece inacabada. Colapso do ego ferido. A retirada de Carlinhos após o confronto representa a aniquilação simbólica do ego. Incapaz de lidar com a perda do vínculo afetivo, seu psiquismo reage com uma suspensão da própria existência, como se a identidade construída até então deixasse de ter sentido. Desintegração da identidade amorosa. A figura de Solange ocupava um lugar central na organização subjetiva de Carlinhos. Com a revelação, esse objeto amado se torna fonte de dor, e o que antes sustentava sua imagem de si mesmo se desfaz, provocando um esvaziamento emocional devastador. Fuga diante da sombra interior. A recusa em permanecer no mundo simboliza uma rejeição do confronto interno. Carlinhos evita encarar os conteúdos reprimidos que emergem com a crise, projetando no outro a responsabilidade por um sofrimento que, em parte, nasce de conflitos não elaborados. Recusa da integração psíquica. A possibilidade de crescimento interior através da dor é rejeitada. Em vez de permitir que a experiência traga consciência, Carlinhos opta pela retração, impossibilitando qualquer movimento em direção à totalidade. O processo de individuação é interrompido. Desmoronamento da estrutura simbólica. A figura paterna simbólica, que deveria organizar o desejo e mediar a realidade, falha em seu papel. Carlinhos já não encontra na linguagem ou nos vínculos sociais uma sustentação para sua subjetividade, mergulhando no colapso da própria estrutura. Queda do nome do pai. A retirada do convívio revela a falência da função mediadora. Sem o nome do pai para sustentar sua posição no mundo, Carlinhos experimenta uma queda na ordem simbólica. Seu lugar na cadeia do desejo se rompe, deixando-o sem referencial simbólico claro. Ruptura com o mundo e consigo mesmo. A morte simbólica é também um desligamento do laço social. Incapaz de reorganizar sua posição diante do desejo do outro, Carlinhos se exclui do campo de trocas. A recusa de continuar é a expressão de uma subjetividade que não encontra mais forma de se sustentar. Silêncio como expressão do colapso. A ausência final não é simples fuga, mas o reflexo de um esvaziamento radical. O silêncio de Carlinhos comunica mais que palavras poderiam. Expressa o ponto em que o simbólico falha e o sujeito se desfaz em sua tentativa de permanecer no campo do sentido. Fixação no trauma original. A insistência de Solange em manter encontros casuais revela uma permanência inconsciente no ponto de dor. A repetição desse comportamento sinaliza uma dificuldade em simbolizar o trauma.
mantendo a psique presa a um ciclo que impede a elaboração emocional. Imobilidade no processo de cura. Mesmo com o passar do tempo, não há superação evidente. A repetição indica que o evento traumático ainda exerce influência central. O prazer buscado nesses momentos não resolve a angústia subjacente, funcionando apenas como alívio provisório e insatisfatório, caminho em direção ao autoconhecimento. Apesar da dor, a jornada de Solange continua como expressão de uma busca interior. O confronto com diferentes experiências revela a tentativa inconsciente de integrar os aspectos fragmentados da própria identidade, embora o processo ainda não esteja concluído. Individuação em movimento. Cada novo encontro oferece uma oportunidade para ampliar a consciência sobre si mesma. O avanço não é linear, mas carrega o potencial de transformação. Mesmo sem controle racional, a psique se organiza em direção à totalidade, passo a passo. Desejo estruturado pela ausência. A repetição compulsiva dos encontros reforça a lógica da falta que estrutura o sujeito. O desejo, sempre em movimento, nunca encontra repouso no objeto conquistado. Essa dinâmica mantém Solange presa a uma busca infinita por algo que permanece inalcançável. O objeto é como motor do ciclo. O que é desejado escapa a cada nova experiência. O objeto funciona como uma promessa que nunca se realiza. Assim, a busca de Solange permanece ativa não pelo que é encontrado, mas pela ilusão de completude que jamais se concretiza no real. Encadeamento sem resolução. A sequência de relações indica que não há encerramento simbólico. O retorno constante ao mesmo tipo de vivência mostra uma tentativa de encontrar sentido onde só há repetição. O desejo retorna ao mesmo lugar, sem conseguir atravessar o limite da estrutura. Persistência como expressão da falta. A continuidade dos encontros não representa liberdade, mas aprisionamento. O desejo não cessa, pois sua própria natureza depende da ausência. A jornada de Solange revela o sujeito como alguém eternamente em busca, sem chegar ao fim de sua travessia psíquica. Uma mulher entre a pulsão e o silêncio. Solange representa uma figura feminina deslocada da linguagem. Sua existência psíquica é marcada pela falta de expressão do desejo, pela recusa da fala e pela impossibilidade de elaborar o que sente. Vive num espaço onde o simbólico falha em dar sentido à dor. A marca do passado não é superada, mas repetida. Freud apontaria a paralisia emocional causada pela experiência traumática, mantida ativa na repetição compulsiva. A ausência de elaboração psíquica prende Solange ao momento originário da ruptura subjetiva. A jornada vivida por Solange carrega aspectos ocultos da psique que permanecem não reconhecidos. Jung destacaria a não integração desses conteúdos reprimidos, o que impede o florescimento de uma consciência plena e a totalidade do ser em desenvolvimento. Sua experiência aponta para uma forma de prazer que excede os limites simbólicos. Em Lacan, o gozo feminino se manifesta como algo que não se representa, não se traduz, apenas se vive. E nesse caso transborda, gerando silêncio e sofrimento no lugar da palavra. O enredo expõe o colapso das estruturas que organizam a convivência humana. Nem o amor, nem os códigos sociais, nem a linguagem conseguem conter ou significar o real do trauma. O que resta é a experiência crua da dor, sem mediação simbólica efetiva. A tentativa de transformar sofrimento em sentido falha diante da impossibilidade de simbolização. Solange recorre ao corpo como única via de expressão. Mas mesmo esse recurso se esvazia com o tempo. A dor permanece, mascarada por ações que não a resolvem. A trajetória vivida oscila entre o impulso incontrolável do desejo e o mutismo do sujeito que não consegue se narrar. Solange é o corpo em ato, sem voz, sem confissão. Cada gesto é uma repetição do que não pode ser nomeado, apenas encenado. No fim, o que se vê é uma mulher que repete até o esgotamento. O corpo se torna suporte daquilo que não encontra linguagem. Não há redenção nem resolução. Apenas a persistência de uma dor muda, que sobrevive onde o símbolo já não alcança.